Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje a respeito da medida provisória 927, que foi editada pelo presidente da República, né? Tendo em vista o estado de calamidade pública que se encontra no nosso país devido à questão do coronavírus, né? Quando tudo isso começou, eu falei em um vídeo aqui a respeito das consequências de tudo isso em relação aos nossos direitos, né? Porém, de um modo geral, né? Falei inclusive a respeito do decreto emitido pelo governador do Rio de Janeiro, falei a respeito do decreto emitido pelo governador do Distrito Federal e agora no dia 22 de março, o presidente da República ele decidiu por emitir uma medida provisória tratando de assuntos relacionados aos nossos direitos trabalhistas, né? Essa medida provisória ela tem o objetivo de enfrentar todo este problema pelo qual o país está passando. E, obviamente, as decisões, os decretos que são emitidos, eles acabam refletindo tanto para o empregador quanto para o empregado, né? E medidas precisam ser tomadas, né? Para proteger tanto o emprego quanto a renda do empresário, que precisa também, né? É uma dificuldade para todo mundo, né? Para todos nós. Então, o presidente da República ele emitiu essa medida provisória 927, agora é dia 22 de março, e ela vem tratar de alguns assuntos bastante importantes, né? Ela fala a respeito do teletrabalho, né? Ela fala a respeito da antecipação de férias individuais, ela fala a respeito de concessão de férias coletivas, ela fala a respeito do aproveitamento e antecipação de feriados, né? Ela fala a respeito de banco de horas, ela fala a respeito da suspensão de exigências administrativas em relação à segurança e saúde no trabalho, ela fala a respeito do direcionamento do trabalhador para uma qualificação, né? E fala também do diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, chamado FGTS, né? Nós vamos falar um pouquinho, de forma bem rápida, de cada um desses assuntos, né? Nós sabemos que, via de regra, o trabalho ele é efetuado pelo empregado de forma presencial. São poucos os trabalhos que são feitos de forma em casa, por exemplo, né? Chamado de teletrabalho. E essa medida provisória ela vem trazer essa possibilidade, né, de o empregador poder tomar essa decisão, né? O que é interessante que a maioria dessas decisões ela é tomada pelo empregador, não pelo empregado, né? Ela é uma faculdade do empregador. Então, o empregador ele decide o teletrabalho, por exemplo, né? Nesse período aí de quarentena, dependendo do trabalho, o empregador ele pode determinar que as tarefas elas sejam feitas em casa, né? E aí não é suspensão, não é dispensa, não é nada, é um trabalho mesmo. A única diferença é que ele está sendo feito fora do local de trabalho, né? Mas as tarefas elas estão sendo cumpridas e o empregado ele tem por obrigação cumprir essas tarefas, porque no final do mês ele vai receber o seu salário, né? Então muda isso, muda o local. A responsabilidade ela continua sendo a mesma, né? Então o artigo 4º dessa medida provisória, né? Ele fala que durante o período de calamidade pública o empregador, tá? O empregador poderá, a seu critério, ok?
Então, não é algo que o empregado, ele chega lá e fala para o empregador, não, eu quero trabalhar dessa forma. Não, é a critério do empregador, né? É critério do empresário. Né? Ele poderá alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho. Né? Então, isso aí é uma faculdade do empregador. Tá? E aí o empregado ele tem que obedecer. Outro ponto interessante que também trata nessa medida provisória é a antecipação de férias individuais, né? E também é a critério do empregador, do empresário. Não importa se você se programou ou não, né? Isso aí é uma faculdade do empregador. Gente, por que tudo isso? Para evitar que haja uma demissão, né? Então isso aí é bom para todo mundo, é bom para o empresário, é bom para o empregador, para o empregado, até porque o empresário e o empregado não têm culpa do problema que está existindo. Então, todos nós precisamos colaborar um pouquinho, né? Então, o empregador, ele pode antecipar as férias individuais. Ele vai conversar contigo, né? E vai antecipar as suas férias. Ele pode fazer isso sem nenhum problema, né? Outro ponto interessante que trata essa medida provisória é a concessão de férias coletivas, né? Ele pode também juntar lá um grupo de pessoas dentro da empresa, ou então todos os empregados, e dar férias coletivas para todos eles, tá? E fica dispensado, nesse caso, a comunicação prévia ao órgão do Ministério de Economia, né? Não precisa. Reúne lá os empregados e dá as férias coletivas. Tá? Outro ponto interessante também que trata essa medida provisória é o aproveitamento e antecipação de feriados. Isso é interessante, né? É interessante. Então o empresário, o empregador, ele pode chegar e ver lá quantos feriados irão acontecer, né, durante o ano, e aí ele antecipa. Esse período de quarentena pode servir como os feriados que você iria, né, que você iria gozar, né, caso estivesse tudo ok. Então, se nos feriados você ganha, aqui você também vai ganhar. Só que depois, né, quando for o feriado, você vai ter que trabalhar. O que é interessante, que essa antecipação de feriados não pode acontecer em relação aos feriados religiosos federais, estaduais, distritais e municipais, né? Então, feriado religioso não entra nessa liberação da medida provisória, tá? Não entra nessa liberação da medida provisória. Esses feriados também podem ser pagos como compensação em banco de horas. Isso é muito interessante, tá? Um outro ponto interessante é em relação ao banco de horas. Se por acaso você tem lá um banco de horas positivo para você, né? Ou positivo melhor para a empresa, pode ser utilizado isso aí para fazer o desconto, né? E você vai ficar em casa, né? Pode ser o contrário também. Você pode ficar em casa nesse período e aí depois você paga essas horas que você está em casa através de um banco de horas, tá? Então é bastante interessante. Outro ponto interessante dessa medida provisória fala a respeito da suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Tá? O que seria isso? Né? São aquelas exigências que a lei faz quando você vai ser contratado, né? Depois de um período dentro da empresa, você tem que fazer lá aqueles exames, né? No médico do trabalho, tá? Então pode ser suspenso. O único exame que não pode ser suspenso, tá? Não pode deixar de fazer, é quando for o demissional, tá? Então, quando você for demitido, é obrigatório você fazer, o empresário, né, o empregador, fazer esse exame, tá? Na verdade, esses exames que a lei diz que você não precisa fazer, eles ficam suspensos, tá? E eles devem ser feitos até 60 dias após o período do encerramento do estado de calamidade. Outro ponto interessante também fala a respeito do direcionamento do trabalhador para a qualificação. Isso é importante, gente. Por quê? Porque, na verdade, o artigo 18, ele fala ele trata da suspensão do contrato de trabalho, tá?
suspensão do contrato de trabalho. E nesse período que você está suspenso, você não recebe nada, o contrato de trabalho está suspenso. É como, entre aspas, você estivesse desempregado, tá? Então, o empregador, ele não tem nenhuma obrigação de te pagar nenhum salário, tá? Então, o contrato, ele é suspenso, né? E o prazo máximo de até 4 meses, né? Que é o período que tem a medida provisória, ela tem validade, tá? E o que é interessante, que essa suspensão, ela não depende de acordo coletivo ou convenção coletiva, não depende. O empresário chega lá e fala contigo, né? E ali vocês vão, vai ser feita a suspensão do contrato de trabalho, né? Eu acho que de todas as medidas, essa é a pior, né? Eu acho que essa é a pior. O que é interessante é que durante esse período de suspensão, é necessário que o empregador ele coloque alguns cursos, né, através pela internet, para que o empregado ele possa fazer, tá? Outro ponto interessante dessa medida provisória é que durante os meses de março, abril e maio, tá? E junho, né? Março, abril, maio e junho. O empregador, ele não precisa recolher, tá? E fazer o recolhimento do FGTS, tá? O empregador, o empresário, ele não precisa nesses períodos, nesses meses, recolher o FGTS do empregado, né? Então, é algo que acaba interferindo bastante na nossa vida aí como empregado, né? E que é necessário, né? É necessário. A medida provisória, ela fala de outros assuntos, mas eu acabei aqui sinalizando os pontos mais importantes, né? Digamos assim, não que os outros não sejam, mas os pontos que eu acho que trazem maior impacto, né? Para a população em geral, né? Então, se por acaso aí nas próximas semanas, ou até mesmo nessa semana, o seu patrão chegar para você e dizer para você que você vai ficar em casa, porém esses dias que você vai ficar em casa, você vai ter que pagá-los depois, porque esse período que você vai ficar, você vai estar usufruindo os feriados que irão acontecer durante o ano, né? Você vai tirar férias, fala assim, nossa, mas eu vou tirar férias e vou ficar em casa, né? Não posso nem sair de casa, estou em quarentena de forma obrigatória. Sim, a medida provisória, ela traz isso para que possa ajudar não só o empresário, mas também o próprio empregado, porque de repente corre o risco de ser demitido, tá? Então, são esses pontos que eu gostaria de trazer para vocês, tá? Se você tiver alguma dúvida, entra aí no nosso canal, tá? No YouTube, aproveita, compartilha esse vídeo, dá um like lá, né? Sinaliza lá no sininho para que você possa receber. Lá tem vários vídeos com temas super importantes, tá? Vai lá na nossa página no Facebook, né? Gabriel Santos Advocacia. Vai lá no Instagram também, Gabriel Santos Advocacia, e veja lá, tá bom, pessoal? Eu espero que logo, logo nós estejamos livres de tudo isso, livre do coronavírus, livre dessas medidas, dessa medida provisória, e que o nosso país ele possa caminhar de uma forma tranquila, tá? E não se esquecendo, gente, se cuidem, tá bom? Se cuidem, não saia de casa, né? Obedeçam as regras que estão sendo impostas, porque ninguém está brincando, né? Nem um governador, nem um prefeito, nem um presidente da república iria tomar essas medidas se a coisa realmente não fosse séria. Não, a gente não está aqui para ser o profeta do caos, né? Para alarmar ninguém, mas as pessoas precisam se conscientizar. Tem muitas pessoas que não leem jornal, não assistem televisão, a gente sabe que tem muita coisa que não presta, mas tem muita coisa que é boa, né? A gente vê os órgãos, né, federais, estaduais, municipais, né, secretários de saúde, né, ministros da saúde, passando todas as informações. Então, se cuidem porque o momento ele necessita e ele requer
responsabilidade de cada um de nós, né? Para que a gente possa atravessar aí esse momento difícil, mas eu tenho certeza que nós iremos nos encontrar do outro lado, ok? Um abraço, Deus abençoe a cada um de vocês e fiquem todos com Deus. Um abraço.